Eu estava numa consulta agora com uma paciente que tem dificuldade no controle dos impulsos quando o assunto é a alimentação. É uma paciente que quer emagrecer, mas ela tem bastante dificuldade em recusar alguns alimentos quando são oferecidos a ela, ou mesmo quando ela está diante de alguns alimentos. Quando queremos emagrecer, geralmente a gente segue um plano alimentar ou um tipo específico de dieta mais saudável, menos calóricos, né? Para que a gente atinja o nosso objetivo. E essa paciente está com bastante dificuldade nessa questão. Então, hoje eu apliquei uma técnica nela, da terapia cognitivo-comportamental, e falamos um pouco sobre essas situações as quais ela não consegue resistir a estes alimentos. Então, resolvi apresentar aqui para vocês também. Então, se você se vê numa situação parecida com a dela, de não conseguir resistir a alguns alimentos, você precisa seguir o seu planejamento alimentar. Mas se você vai numa festa infantil, você não consegue resistir e quando vê, já está comendo os salgadinhos e docinhos da festa. Você precisa seguir o seu plano alimentar, mas sempre pega umas bolachinhas dos seus filhos. Então, isso também serve para você. Vou passar para vocês parecido como eu fiz com ela, tá? Aqui, para ela, a gente foi fazendo durante a consulta, fui orientando melhor, colocando as emoções, falando sobre as emoções e ajudando ela em algumas estratégias. Mas eu vou passar para vocês e o que vocês conseguirem, vocês podem aplicar em casa. Este formulário tem 9 itens, tá? Primeiro, situação. Descreva a situação em que você teve dificuldade de controlar os seus impulsos. Aqui, você vai escrever uma situação que você se lembra, ou a mais recente, que você teve dificuldade de controlar esses impulsos. Por exemplo, a festa infantil. Estive numa festa infantil, me alimentei antes de ir para estar preparada e não ter fome. No entanto, mesmo sem fome, eu não resisti aos alimentos que estavam servidos lá. 2. Pensamentos automáticos. Quais foram os pensamentos automáticos que passaram pela sua mente naquele momento? Os pensamentos automáticos são aqueles que vêm automaticamente, que pipocam na nossa mente sem que a gente passe por um processo de reflexão, tá? Então, anote quais foram esses pensamentos. Emoções. Quais foram as emoções que você sentiu? Ansiedade, raiva, culpa, tristeza, frustração? 4 comportamentos. Descreva qual foi o comportamento impulsivo que você teve. Por exemplo, eu decidi que eu não iria comer naquela festa, no entanto, quando a garçonete passou com o prato de coxinhas e bolinhas e esfirras, eu não resisti, peguei e comecei a comer, que quando eu percebi, eu já havia comido o prato inteiro. 5. Consequências. Quais foram as consequências imediatas e de longo prazo do seu comportamento impulsivo? Então, cite as consequências imediatas. Por exemplo, eu fiquei com uma indigestão muito grande, eu estava me sentindo super satisfeita, não aguentava mais nada, e a consequência a longo prazo foi que eu fiquei emocionalmente abalada. No dia seguinte, eu não consegui treinar direito. 6. Pensamentos alternativos. Quais poderiam ser alguns pensamentos alternativos mais racionais e saudáveis nessa situação? Então, aqui você escreve quais poderiam ser os pensamentos que você teria naquele momento que não te prejudicaria, ao invés daqueles pensamentos automáticos que você anotou ali atrás. Então, você poderia pensar: estou satisfeita, me propus a não comer, esta comida, esse tipo de comida, eu posso comer outras vezes, mas hoje o meu objetivo não é comer tudo o que passar aqui. O meu objetivo é atingir a minha meta de emagrecer, sei lá, 10 quilos. 7º, estratégias de enfrentamento. Aqui você precisa encontrar algumas estratégias para enfrentar essas situações desafiadoras para você, a fim de te ajudar a se controlar. Por exemplo, técnicas de relaxamento, atividades físicas, distrair-se com alguma outra atividade naquele momento, conversar com alguém, sair do ambiente que você está um pouco. É óbvio que em alguns momentos você não vai conseguir fazer uma meditação ou uma atividade física, por exemplo. Então, encontre estratégias sustentáveis que você consiga aplicar no ambiente que você está. Se fosse nessa festa infantil, talvez sair um pouco do ambiente, refletir. E se decidir comer, você come. Mas pelo menos teve esse processo reflexivo. 8. Reflexão. Como você se sente agora, depois de ter pensado e conversado sobre essa situação? Escreva tudo o que você está sentindo. E 9. Plano de ação.
Descreva um plano de ação para a próxima vez que você se encontrar em uma situação semelhante a essa que você viveu. Talvez, na próxima situação, você ainda não consiga fazer 100% correto ou 100% como você gostaria. Mas o importante é você ir treinando, informando o seu cérebro de como você gostaria de agir na próxima vez. Espero que essa técnica consiga te ajudar, pelo menos um pouquinho, no controle dos seus impulsos. Um beijo!